A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Muito boa tarde, graça e paz. Meu nome é Alessandro, um dos pastores da nossa família, e nesta tarde nós queremos continuar celebrando ao Senhor Jesus. Desde o momento em que começamos esta celebração, nós estamos adorando, nós estamos celebrando ao Senhor. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor, recordando um memorial do que Jesus fez por nós através do amor de Deus Pai. Mas eu quero te convidar a ir comigo para o futuro. Lá na frente, o texto de Apocalipse, capítulo de número 15, versos 3 e 4 nos diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Esse texto de Apocalipse é conhecido como o Cântico de Moisés. Aqui, João está tendo uma visão. E a primeira pergunta para todos nós é quem? Quem está adorando? Quem está celebrando ao Senhor? A palavra aqui está no verso 2, quando João diz: diante de mim, eu estava vendo, eu vi, e nele, e naquele lugar, estavam em pé todos os que haviam vencido. Queridos, o reino de Deus, ele é composto por vencedores. O reino de Deus é composto por vencedores. Aqueles que reconheceram a Jesus, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, convidaram para a sua vida, eles venceram. Por Jesus, por causa de Jesus. Mas quem são essas pessoas que venceram? Lucas, capítulo de número 6, verso 19, nos diz assim: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava. Tocar em quem? Tocar em Jesus. Todos procuravam tocar em Jesus. Esse texto, ele nos leva a entender que vitoriosos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, são aqueles que desejam, que almejam, que querem a presença de Deus nas suas vidas. Esses são os vitoriosos. Esses são aqueles que foram libertos por Jesus. Nós temos um texto em João capítulo 8, 38, que nos diz: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. A vitória, estar louvando ao Senhor neste cântico de vitória no reino dos céus, passa por Jesus. E aqui nós temos um se, é uma condição, porque nós não podemos e não conseguimos chegar no reino dos céus sem Jesus. Jesus é aquele e é o único que tem condições de nos levar ao seu reino,
aonde nós podemos participar, louvando ao Senhor, exaltando o seu nome, e é somente através de Jesus. A condição básica para fazer parte dos vitoriosos no reino dos céus é Jesus. Mas eu preciso te dizer algo: ser um vencedor não quer dizer que não se tem problemas. Todo vencedor, ele é vencedor, porque ele passou por problemas. Todavia, ele venceu os problemas. Por isso ele é um vencedor. E queridos, eu não sei se você que está aqui nessa tarde é uma pessoa comum, porque todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento da vida, bate no nosso coração, na nossa porta, angústia. Quantos não estão passando neste momento por medo, angústia, desespero diante de uma situação que eu não tenho controle? Problemas pessoais, familiares, financeiros. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida comum. Todos nós temos problemas e dificuldades. Onde você está buscando a solução para as crises, para as angústias, para as dores? E existem algumas, queridos, que elas vêm rasgando o nosso coração de uma tal maneira. E a gente está buscando uma solução. E a pergunta aqui para todos nós é: onde está o seu socorro? Porque os vitoriosos, que fazem parte do reino dos céus, aqueles que venceram, eles venceram porque diante dos seus problemas, aonde eles buscaram a solução, o seu socorro foi em Jesus. Jesus é o único que pode nos levar à vitória. O salmista nos diz no Salmo 121, um texto muito conhecido: elevo os meus olhos para os montes. E há uma pergunta que é retórica: de onde me vem o socorro? Este texto do Salmo 121 é o texto de uma jornada. Aliás, eu acho que esse ano você já ouviu essa palavra aqui dentro: jornada. Todos nós estamos numa jornada, e diante da jornada que todos nós vivemos, nós temos problemas, dificuldades, angústias, medos, que tentam nos impedir de avançar, de progredir, de ir para frente. O elevo os meus olhos para os montes, o salmista está dizendo que havia uma jornada, e nessa jornada ele olhava para os montes, e a qualquer momento podia sair de qualquer lugar um ladrão que viesse me roubar, me matar, me destruir. E ele olha para os montes, há perigo, há dificuldade, há problema, há situações adversas, mas ele está dizendo: de onde vem o meu socorro? E a pergunta é retórica, porque ele já sabia a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, para todos nós aqui nesta tarde, diante dos problemas, dos medos, das angústias, daquilo que fere o nosso coração, a palavra do Senhor continua a mesma. Eu estou vendo que há problema, mas eu elevo os meus olhos para os montes, e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. É nesta jornada que todos nós estamos, é nesta jornada que nós estamos entendendo que o Senhor é o nosso socorro. E a pergunta mais uma vez é: onde está o seu socorro? Vencedores são vencedores porque eles foram libertos, e nós estamos aqui nesta tarde, olhando para esta cruz, celebrando a ceia do Senhor, porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como o nosso libertador, como o nosso resgatador, como aquele que tem todo o poder no céu e na terra, independente do seu problema. É Jesus.
O que nós lemos até agora são vidas que reconheceram, que desejam, que celebram ao Senhor Jesus como seu Salvador. Mas eu preciso te alertar a algo muito importante. Na busca por solução dos problemas, eu preciso te pontuar aqui muito claramente algo que a palavra do Senhor nos diz. A Bíblia nos diz que passará o céu, passará a terra, passará todas as coisas, passarão todas as coisas, mas a palavra do Senhor continua eternamente. A palavra não muda. Deus, Ele é imutável. Deus não muda. Deus não fala algo para nós hoje, aqui, que contradiz a sua palavra. O que Ele disse vai se cumprir, porque Deus cumpre as suas promessas, e Ele não muda, e a sua palavra também não muda. Essa é a palavra de Deus, a palavra imutável do Senhor, imutável para todos nós. Por isso, nesta tarde, eu preciso trazer uma informação bíblica do Senhor para a sua vida. Aonde você não deve buscar a solução. Você já passou por algum problema? E aí, a primeira ideia é, eu preciso conversar com um amigo. Eu preciso conversar com alguma pessoa. Eu estou em busca de uma solução. Eu preciso te dizer aqui aonde você não deve, aonde você não pode buscar a solução. Sabe por quê? Porque os lugares que eu vou citar aqui, que você não deve buscar a solução, eles são contrários à palavra do Senhor. Eles são contrários àquilo que Deus estabeleceu como para os vitoriosos. Os vitoriosos em Jesus são aqueles que não buscam a solução onde eu vou falar agora. E eu começo isso dizendo que os vitoriosos não buscam a solução em consulta a espíritos. Olha o que Deus diz na sua palavra, em Levíticos 20. Qualquer homem, qualquer mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria, deverá ser morto a pedradas. Esta pessoa será responsável pela sua própria morte. Um lugar que você não deve buscar solução para os problemas, na consulta a espíritos, porque é contrário à palavra do Senhor. Os vencedores que estavam louvando ao Senhor em Apocalipse, no reino dos céus, diante do Senhor, eles não buscaram a solução dos seus problemas na consulta de espíritos. Os vencedores em Jesus não buscam a solução dos seus problemas em consulta de espíritos. Bem, mas nós podemos continuar. Um texto conhecido como as obras da carne, de Gálatas, capítulo de número 5, nos diz assim: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, e ele vai citar várias coisas aqui, mas eu quero me ater a duas palavras: idolatria e feitiçaria. E ele continua o texto bíblico dizendo o seguinte: aqueles que praticam essas coisas, não. Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Preste atenção, eu vou repetir: não herdarão o reino dos céus. O cântico da vitória, celebrado por aquelas pessoas todas, aquela multidão que estava louvando ao Senhor, não buscaram socorro na consulta a espíritos. Mas eu preciso pontuar mais um item da palavra do Senhor, aonde nós não devemos buscar solução para os nossos problemas. E o segundo ponto é práticas de ocultismo e magia. Veja o que diz Deuteronômio 18: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício,
que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, previsão de futuro, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte a espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações, o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Eu preciso contextualizar esse texto, e eu trago aqui a informação de algo. Os vitoriosos em Cristo Jesus, diante da sua palavra, diante do texto que nós lemos, eles não recebem passe, eles não tomam banho de ervas, eles não ganham uma baforada de cachimbo, eles não caminham no sal grosso, eles não praticam macumba, eles não veem horóscopo. Querido, quando eu acordo pela manhã, o que eu sei é que o Senhor me deu a graça de viver mais um dia na sua presença, e aquele que vai me guiar não é um texto de horóscopo, mas é o Espírito Santo do Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre todas as coisas. Eu não posso pautar a minha vida como um cristão. O que vai acontecer no dia de hoje comigo? Querido, o que vai acontecer? Nós vamos clamar pelo poder do Senhor sobre a nossa vida, nós vamos ser vitoriosos sobre aquilo que nós estamos enfrentando, vamos colocar o nosso joelho no chão, orar, interceder, através do Espírito Santo, e vamos ser vitoriosos. Uma vida guiada pelo Espírito Santo, não por superstições. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos direciona. Aqueles que cantavam aquele hino, louvando ao Senhor, celebrando o Senhor, eles não faziam práticas de ocultismo e magia. Mas a palavra do Senhor continua. Há algo que você não deve buscar a solução. E você não deve buscar a solução em orações através de imagens. Êxodo 24. Não farás para ti nenhum. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nós oramos ao Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós oramos ao Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. Nós oramos através de Jesus. As nossas orações, elas não estão baseadas em imagens feitas por mãos humanas. Não há como. As mãos humanas podem produzir qualquer coisa, mas nunca vão conseguir produzir o poder de Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. A Bíblia diz não farás. O Senhor Jesus nos diz um texto bíblico bem conhecido de João 14,6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele está dizendo que Ele é o único acesso legítimo ao Pai. Querido, você quer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, escute a sua oração? Então nós oramos a Jesus, em nome de Jesus,
Por quê? Porque Ele é o único acesso, caminho legítimo ao Pai. Mas Ele continua: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E queridos, num mundo onde a verdade é relativa, hoje, em um mundo onde a verdade é relativa, Deus é absoluto. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela não muda, ela é a mesma. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo que eu reconheço o caminho legítimo, único do Pai. Eu reconheço que Jesus é a verdade absoluta, o caminho verdadeiro. Mas quando eu não oro a Jesus, eu estou sendo enganado. Mas Ele continua: eu sou a vida. Nenhum objeto material, nada, nenhum objeto material pode transmitir vida. Nenhum objeto material pode transmitir vida. Somente Jesus transmite vida, porque Ele é a vida. E o texto continua: Jesus dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus exclui todas as possibilidades de outros mediadores. Não há outro mediador no céu, na terra. O único mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Inclusive, não existe a possibilidade de um mediador como uma imagem, como um santo ou como um símbolo religioso. Isso não existe. A fé romana possui mais de 2.000 santos. Somente 483 foram canonizados por João Paulo II. E existe uma lista de mais de 2.200. Mas eles não podem fazer nada. Eles não podem fazer nada, porque somente Jesus, diante da sua palavra, pode fazer. Você hoje, que está aqui, querido, está me ouvindo, você deseja realmente resolver o seu problema? Ou você deseja procrastinar o problema e gerar mais problema? Porque a palavra do Senhor nos diz: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais possamos ser salvos. Onde está o seu socorro? Em quem você está buscando socorro? Porque só Jesus tem poder para curar integralmente. Porque só Jesus tem poder para agir na nossa vida integralmente. Eu sempre brinco e digo o seguinte: só há 2 capítulos na Bíblia que não tem pecado: Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque no 3º capítulo há o pecado. A partir do 3º capítulo, o que você vai ver para frente é como o pecado acaba com a vida humana. É como o pecado destrói. É como o pecado traz o medo, a angústia, os problemas e as dificuldades. É como o pecado nos afasta da presença de Deus. Mas Jesus, aquele que morreu nesta cruz, aquele que nós celebramos agora, Ele é o restaurador fiel. Ele é aquele que nos dá vida. E eu quero te dizer algo. Nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e nós vemos Deus agindo no passado. Mas eu preciso te dizer, Ele continua hoje com todo o poder do céu na terra, agindo sobre a nossa vida.
Sabe qual a minha oração? Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Porque Ele continua fazendo. Porque Ele continua com todo o poder no céu e na terra. O texto de Apocalipse 3, João escreve assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus está aqui nesta tarde, batendo a porta, dizendo: onde está o seu socorro? Porque eu estou aqui, eu estou batendo a porta. Você está me ouvindo? Querido, está ouvindo? Queridos, estão ouvindo aqui? Estão ouvindo? Essa não é a minha palavra. Queridos, estão ouvindo? Estão ouvindo a palavra do Senhor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou ter prazer em estar com você. É o que o Senhor Jesus está dizendo. E Ele quer entrar para fazer parte da nossa vida. Diante disso, então, eu quero trazer o que a palavra do Senhor fala sobre a presença de Jesus. Quando Jesus entra na nossa casa, entra na nossa vida, o que Ele faz? E o primeiro ponto, Jesus deseja curar suas enfermidades. Ao vê-la, Jesus chamou à frente, Ele disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar ao Senhor. Esta mulher estava encurvada há 18 anos. Você está enfrentando um problema há quanto tempo? Sabe o que Jesus fez com essa mulher? Vem aqui, vem aqui, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Quando aquela mulher chega à frente, ela é curada. O fato daquela mulher sair do seu lugar e vir à frente, ela estava dizendo: eu quero, Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração, da minha vida, para que o Senhor entre na minha casa. Querido, venha à frente, venha à frente, entregando a sua vida ao Senhor, clamando pelo poder dEle sobre você. Um outro texto de Mateus 8 nos diz assim: e Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: que seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Primeiro ele chama à frente: vem. Depois ele estende as mãos. E ele estende as mãos dizendo: eu estou aqui, eu quero te curar. Eu não sei qual a sua enfermidade, mas eu só sei de algo. O Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe. Ele conhece. E Ele está dizendo: vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu quero te curar. E Ele está estendendo as mãos para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus continua para todos nós. Deus continua estendendo a sua mão, chamando à frente e dizendo: eu estou aqui. Querido, nenhuma impureza é grande demais para o poder de Deus. O mundo quer que você acredite que sim, mas a palavra do Senhor fala que não. Nenhuma impureza é grande demais para Jesus. Ele está estendendo a sua mão e Ele está dizendo: eu estou aqui para te purificar. Segundo, Jesus deseja curar o seu coração. Ele conhece, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, passando agora. Jesus deseja curar o seu coração. Alessandro, mas eu não falei para ninguém. Ele sabe.
Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe qual é a situação. Ele sabe de todas as coisas. Havia uma mulher ferida pela vida. Ela vai num poço buscar água, é meio-dia. Por volta de meio-dia, o sol está quente, como hoje foi quente. Mas o sol está quente. Aquela mulher vai num horário totalmente impróprio para buscar água. Aquela mulher estava com o coração ferido. Aquela mulher, havia uma situação que machucava a sua vida. E Jesus começa a conversar com ela. Como um rabi poderia conversar com uma mulher? Era impróprio, não se podia. Você está achando que alguma coisa aqui é impróprio para o Senhor? Que a ferida do seu coração é imprópria? O fato, e ele vai dizer agora o que aconteceu com aquela mulher. O fato é que você já teve 5, e o homem com que vives agora não é teu marido. Então ela deixou o seu cântaro, foi à cidade, e ali na cidade ela conta para todo mundo: olha, eu encontrei aquele que sabe todas as coisas, eu acho que ele é Jesus. E no final do capítulo, aqueles homens e mulheres de toda a cidade que reconhecem o poder, a graça de Deus em Jesus, eles falam assim: agora nós cremos nele, não porque você falou, mas porque nós estivemos com ele. O Senhor conhece o seu coração, Ele sabe da sua angústia, da sua dor, daquilo que está ferindo a sua alma. O Senhor Jesus conhecia a história dessa mulher, Ele continua conhecendo a história de todos nós. O Senhor Jesus conhecia a história daquela mulher, Ele conhece a história de todos nós. Eu sei o que você está passando. Jesus está dizendo isso: eu sei o que você está passando. E Ele está aqui para curar o seu coração. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele continua. Jesus deseja te libertar de toda opressão. Opressão é uma pressão do maligno, do diabo, dos demônios sobre a nossa vida. Tentando o quê? Nos levar e causar mal à nossa própria vida e àqueles que estão ao nosso redor. Isso é opressão. Mas o Senhor Jesus deseja nos livrar da opressão. Queridos, e opressão existe. Quantas armadilhas existem que nos levam à opressão? Bem, Colossenses 1,3 nos diz assim: Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O sangue de Jesus nos livra, não é de algum mal não, o sangue de Jesus nos livra de todo o mal, de toda a opressão, e isso é a partir de Jesus. É Ele que nos livra, é Ele que nos liberta. Ao perceber a opressão, querido, diga: em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, isso vai cair por terra. Não permita que a opressão venha sobre a sua vida, causando mal a você, àqueles que estão ao seu redor. É uma armadilha do diabo, do inimigo, para que você possa cair e possa machucar as pessoas que estão ao seu redor e a você mesmo. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, isso não vai acontecer, porque nós vamos clamar ao Senhor e vamos rogar a Ele: Senhor, não permita, vem com a tua proteção, com a tua graça. A palavra do Senhor nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
Amém, aleluia. O sangue de Jesus nos liberta. O Senhor cuida de nós. Quarto, Jesus deseja restaurar o seu casamento e os seus relacionamentos. Jesus não é apenas o Jesus do futuro, da vitória. Ele quer cuidar de cada um de nós, individualmente, naquilo que nós estamos enfrentando. Queridos, relacionamento dentro de casa, nós clamamos ao Senhor: Senhor, vem com a tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, abençoa os casais. Eu sempre tenho dito o seguinte: quando nós estamos juntos com o Senhor, marido e mulher estão juntos. Mas quando nós começamos a nos afastar do Senhor, que está aqui, ó, nós começamos a nos afastar do nosso cônjuge. E aí, os relacionamentos ficam machucados. Nós precisamos voltar a Jesus. Querido cônjuge, ore com o seu cônjuge, ore com a sua esposa, ore com o seu esposo. Eu disse algo e eu continuo dizendo: quando o seu marido sair de perto de você, querida irmã, coloque seu joelho no chão, comece a clamar: Pai, eu estou pedindo a proteção do meu marido, que ele possa ir para o seu trabalho, mas lá ele seja protegido e ele possa retornar alegremente para casa. Querido homem, quando a sua mulher não estiver perto, comece a orar: Pai, protege a minha esposa, dá bênção a ela, proteção, livramento. Querido casal, orem juntos, um com o outro. Nós vamos clamar por nossos filhos, nós vamos clamar por nossas famílias, por nossas casas. Mas quando há algum problema, queridos, todos os casais aqui, eu acho que em algum momento nós passamos por alguns problemas, e aquilo às vezes se torna meio que um cabo de guerra. Você já viu isso já? E aquilo começa a tentar machucar o coração de um, de outro, e aquilo vai. Eu me recordo nesse momento de 1 João, quando João diz assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: a comunhão na horizontal, ela só consegue acontecer quando na vertical com o Senhor ela acontece. Quando nós não temos a vertical, contato com o Senhor, então nós temos problemas aqui, nos nossos relacionamentos. Para curar relacionamento, querido, é só Jesus. Para curar relacionamento machucado, quebrado, é só Jesus. Só Jesus. E querido, se você está aqui nesta tarde e está passando por isso, eu preciso te dizer com todas as palavras: restaurar relacionamento é só Jesus. E Ele quer restaurar o relacionamento. Quinto, Jesus quer libertar a sua alma. Olha o que diz o texto de Lucas 19. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, Jesus, Ele veio buscar. Só pode curar completamente, restaurar, preencher o vazio, Jesus. Ele é a resposta para libertar a nossa alma. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu quem? Jesus. E eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está estressado? Você está abatido, angustiado? Jesus está aqui dizendo: vinde a mim.
Vem aqui na frente. Vem aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu, Jesus, estou aqui e vou aliviar as suas dores. Jesus continua querendo aliviar as dores, alcançar os corações. Ele está aqui, Ele venceu. E é por isso que nós louvamos ao Senhor, porque Ele venceu. E Ele nos dá a vitória. A palavra do Senhor nos diz que quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem vida. E Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante. Não é uma vida qualquer, não é uma vida enfrentando os problemas e dificuldades, dando cabeçada, murro em ponta de faca. Jesus quer nos dar vida, vida abundante. Só Jesus, só em Jesus a cura, a libertação, a restauração. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui